Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do leite, principalmente das importações de lácteos durante o ano passado. Vamos falar também sobre fertilizantes. As importações em 2025 superaram as de 2024. Vamos falar de uma praga que ataca várias culturas, dentre elas está a praga cigarrinha do milho. Vamos reforçar um pouco mais sobre a reforma tributária e você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista da área sobre uma doença silenciosa que é a brucelose. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite, principalmente das importações de lácteos durante o ano de 2025. Ao longo do ano, foram adquiridos 2 bilhões 210 milhões de litros em equivalente leite. E esse volume foi 5,9% inferior a 2024. Marcado pelo recorde de importações. As exportações, por sua vez, recuaram 31,6% no ano passado, totalizando 67,5 milhões de litros em equivalente leite. No mercado interno, segundo o CPEA, o preço do leite pago ao produtor voltou a cair em dezembro de 2025. A média Brasil fechou em R$ 1,99 por litro, o que representa um recuo de 5,78% em relação a novembro de 2025 e, pasmem, 25% menor na comparação com dezembro de 2024, em termos reais, valores deflacionados pelo IPCA de dezembro de 2025. E com esse resultado, a desvalorização real acumula ao longo de 2025, chegou a 25,8%. Já a média anual do ano de 2,56 centavos por litro ficou 6,8% abaixo da registrada em 2024. Os sucessivos recuos nos preços ao produtor estão associados ao nível elevado dos estoques de derivados lácteos. Em 2025, a oferta aumentou de forma significativa, reflexo dos investimentos realizados em 2024 e das condições climáticas favoráveis ao longo do ano. De acordo com o CPEA, entre novembro e dezembro, o índice de captação de leite ele registrou queda de 0,4% na média Brasil, mas no acumulado de 2025, acumulou uma alta de 15,4%. Mesmo com recuo, pelo segundo mês consecutivo em dezembro, as importações contribuíram para a manutenção de estoques elevados no último bimestre de 2025. Análises do Milk Point Mercado indicam que os preços na indústria já voltaram a reagir, com o mês de janeiro registrando altas em produtos como leite UHT e mussarela. No mercado varejista, por sua vez, dados da FIPE apontam recuo nos preços, movimento que pode estimular o consumo pelo consumidor final. Além disso, janeiro foi marcado por deflação nos custos de alimentação no campo, com quedas nos preços do milho e também da soja. Soma-se a esse cenário a expectativa de um crescimento menos acelerado na produção ao longo do ano de 2026, o que tende a evitar pressões adicionais de oferta. Em conjunto, esses fatores eles podem construir nos próximos meses um ambiente menos pressionado para os produtores. E agora vamos comentar de fertilizantes.
As importações de 2025 superaram as de 2024. E esses dados constam no boletim logístico, agora de janeiro de 2026, que foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e apontam que as importações brasileiras de fertilizantes atingiram 45,5 milhões de toneladas ao longo do ano passado, superando as 44.200 toneladas registradas em 2024 e estabelecendo um novo recorde da série histórica. Somados os volumes recebidos pelos portos de Paranaguá, em Paraná, Santos, em São Paulo, e pelos terminais do Arco Norte, as importações totalizaram 45,5 milhões de toneladas no ano passado, frente às 44,2 milhões de toneladas do ano anterior, o que representa um acréscimo de 1.220.000 toneladas, uma alta de 2,68%. O resultado reflete um ambiente de maior confiança do setor produtivo e reforça as expectativas positivas para a agricultura nacional. O volume recorde de aquisições indica maior disposição dos produtores em ampliar a área plantada de grãos e buscar ganhos de produtividade nas lavouras. Ao longo de 2025, o crescimento gradual das importações já sinalizava otimismo em relação à safra, com Mato Grosso, Paraná e São Paulo liderando o consumo de fertilizantes no país, confirmando o protagonismo desses estados na produção agrícola brasileira. O desempenho consolidado dos principais terminais portuários evidencia a robustez da cadeia de suprimento de insumos. Os dados do boletim reforçam a solidez da logística agroexportadora brasileira e sustentam expectativas favoráveis para o avanço da produção agrícola em um cenário de maior previsibilidade no abastecimento de insumos e expansão das exportações do agronegócio nacional. E agora vamos falar de uma praga que ataca várias culturas. Dentre essas pragas, está a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho é uma praga antes considerada assim localizada, tornou-se um problema de dimensão nacional e causa prejuízos estimados da ordem de 25,8 bilhões de dólares ao setor agrícola brasileiro. E esse levantamento aconteceu entre as safras de 2020 a 2024. O impacto dessa praga representa uma redução de 22,7% na produção nacional de milho. Nesse período, cerca de 31,8 milhões de toneladas ao ano, segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Os números fazem parte de um artigo técnico publicado na revista científica internacional Crop Protection. E esse resultado de parceria entre a CNA e a Embrapa e também a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural lá de Santa Catarina, a EPAGRE. Esse levantamento utilizou dados do projeto Campo Futuro, que monitora custos de produção em propriedades rurais de todo o país. Foram avaliados 34 municípios representativos das principais regiões produtoras de milho no Brasil. Em 79,4% desses municípios, produtores relataram perdas significativas associadas à cigarrinha do milho e ao complexo de enfesamentos transmitidos pela praga. Os pesquisadores aplicaram metodologia científica para estimar os prejuízos.
a partir de discussões técnicas com agricultores e especialistas. Além da queda na produtividade, o estudo destaca o aumento nos custos de produção. Entre as safras analisadas, o investimento em defensivos para controle da praga subiu 19%, e com o custo médio de aplicação de inseticidas ultrapassando os $9 por hectare. O controle químico, entretanto, não tem sido suficiente para conter os danos em áreas de alta infestação. E agora vamos reforçar um pouco mais sobre a reforma tributária. A reforma tributária, ela promove uma das maiores mudanças no sistema de tributação do agronegócio brasileiro, substituindo um modelo complexo por regras mais simples e uniformes. E essas informações, elas foram organizadas pela advogada Patrícia Arantes de Paiva Medeiros, que detalha os impactos diretos do novo sistema sobre impostos, recuperação de crédito e gestão financeira no campo. Atualmente, o produtor rural ele lida com 5 tributos sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e INSS, com regras distintas entre estados, guerra fiscal e créditos, muitas vezes não recuperáveis. Com a reforma, esses impostos serão substituídos por apenas 2 tributos: a CBS, de competência federal, e o IBS, que é estadual e municipal, ambos com regras unificadas, cobrança no destino e fim da cumulatividade. O imposto seletivo ele permanece restrito a produtos como bebidas alcoólicas, fumo, após a industrialização. A transição ela ocorrerá de forma gradual. Este ano haverá um teste, será um ano teste com alíquotas de 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS, mantendo os impostos antigos em vigor. Em 2027, PIS e COFINS serão extintos e a CBS passará a vigorar com alíquota plena. Entre 2029 e 2032, ICMS e ISS serão reduzidos gradualmente, enquanto o IBS ganha peso. A virada definitiva acontece em 2033, com a implementação completa do IVA dual e a extinção dos demais tributos sobre o consumo. Outro ponto relevante é a ampliação do direito ao crédito. No sistema atual, o produtor só pode descontar impostos que integra fisicamente o produto final, como sementes, adubos e embalagens. No novo modelo, passam a gerar crédito de despesas operacionais, como energia elétrica, serviços, frete, consultorias, softwares, óleo e combustível. Máquinas e equipamentos deixam de gerar crédito lento via SIAP e passam a permitir crédito imediato. SIAP pode se referir a controle de crédito de ICMS do ativo permanente, um sistema para classificar problemas de saúde, focando nas pessoas e não apenas nas doenças, utilizado na atenção básica. O contexto tributário ou de saúde define o significado de SIAP. A folha de salários segue sem gerar crédito, salvo nos casos de terceirização com emissão de nota fiscal. A reforma também redefine o enquadramento do produtor rural, que quem faturar até R$ 3.600.000 por ano poderá optar por permanecer como não contribuinte, sem recolher IBS e CBS, mas também
sem gerar crédito para a cadeia. Esse ponto pode impactar a competitividade comercial, já que compradores tendem a preferir fornecedores que gerem crédito tributário. E depois do intervalo, você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista da área, um médico veterinário, e nós vamos falar de uma doença silenciosa. Nós vamos falar da brucelose. É um minutinho só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um médico veterinário, um especialista da área. E nós vamos falar de uma doença silenciosa. Nós vamos falar da brucelose. Confira. Eu vou conversar agora com Rafael Vieira. Rafael Vieira, ele é um dos diretores da Agrodefesa aqui do estado de Goiás. E nós vamos falar de um tema muito interessante, principalmente para você que é produtor de leite, principalmente. Nós vamos falar sobre brucelose, nós vamos falar sobre vacinação, enfim, tudo aquilo que diz respeito à sanidade do rebanho. Rafael, como é que está a situação hoje do rebanho bovino do estado de Goiás em relação à vacinação? Bom, a vacinação nós tivemos uma grande surpresa. No ano de 2024 e 2025, nós fizemos um trabalho intenso para recuperar nossos índices de vacinação. E nós acabamos de gerar o relatório agora do ano de 2025 e nosso índice de vacinação está em 79%, 79,9% do índice de vacinação das fêmeas em idade vacinal, que é de 3 a 8 meses. Esse índice de vacinação está muito próximo de chegar ao índice desejável, que para a situação de prevalência que nós temos, que é uma prevalência alta da doença no nosso estado, o índice desejado é de 80%, acima de 80%. Então nós estamos chegando ali na trave, a gente ainda tem que melhorar, mas nós estamos bem felizes com os resultados e agradecemos inclusive a participação do produtor rural nesse compromisso de fazer a vacinação dessas fêmeas de 3 a 8 meses. Agora, o que está faltando para que esse número chegue no número ideal que a Agrodefesa está desejando e que também é um número que, vamos dizer assim, de maneira geral, repercute em nível nacional e em nível internacional? O que está faltando? Bom, acho que em primeiro lugar o que a gente tem que deixar demonstrado que esse índice é importante para o produtor rural, porque a doença está circulando entre os rebanhos, né? O prejuízo está dentro da fazenda. Para o nosso estado, o que nós almejamos é mudar de patamar, que é sair de hoje uma prevalência alta, que é uma prevalência de 18%. 18% das nossas propriedades tem pelo menos um animal com brucelose. E isso é um índice muito alto. O que nós desejamos é que esse índice reduza. E a melhor forma de reduzir esse índice é a vacinação. Então, o que nós temos que ter é consciência do produtor rural, de que ele, vacinando, ele está cuidando do rebanho, aumentando a sua renda, porque ele diminui os problemas reprodutivos, e além disso ele produz produtos de melhor qualidade. Porque a brucelose, além de ser uma doença que pode ser transmitida pelo contato com excrementos, contato com vísceras, contato com sangue de animais doentes, contato com restos placentários, também é uma doença que pode ser veiculada por alimentos. Então, ele além de ter maior lucratividade da porteira para dentro, porque diminui os problemas reprodutivos, ele também produz alimentos de melhor qualidade para a sociedade. Então, esse compromisso tem que ser um compromisso comum. E o que nós estamos fazendo é tentar trazer a consciência das pessoas esse compromisso de manter sempre a vacinação em dia. Agora, de maneira geral, a gente observa o seguinte, uma mastite a gente vê, um outro tipo de doença você vê, o carrapato você vê, e a brucelose você só vai ver uma vez, né? Quer dizer, aí o produtor
de maneira geral, ele teria que ter a consciência de vacinar corretamente, seguir o calendário, porque é uma doença que você não vê ela assim toda hora, todo minuto, como você vê uma mastite ou qualquer outro problema, uma pododermatite, por exemplo. Então, a brucelose, às vezes, passa aí um ano, você não percebe, você só vai perceber lá na frente, e ao passo que o seu rebanho está sendo, essa doença está sendo disseminada na sua propriedade, dando prejuízo. E esse prejuízo, às vezes, não aparece agora, ele vai aparecer lá na frente. Então, é mais consciente, né? É mais consciência, né? Exato. A brucelose, ela é uma doença silenciosa, né? E o que a gente percebe de principais sintomas, na fase aguda, é simplesmente uma indisposição do animal, né? Que é muito difícil de ser percebido. Mas na fase crônica, ela traz os problemas reprodutivos. E existe uma série de doenças que pode trazer problemas reprodutivos. Então, essas falhas reprodutivas é como você falou. Nem sempre vai ser percebido no dia a dia da propriedade. Mas quando ele vai fazer o cálculo ali dos seus índices zootécnicos, ele começa a perceber que ele deveria estar produzindo mais, que está faltando nascimento de bezerros. E aí é que o prejuízo vem. Porque hoje a conta é tão fechadinha, né? Qualquer falha que tiver no seu manejo reprodutivo, ele pode começar a ter prejuízo financeiro. Bom, quais são as recomendações que você passa, então, ao produtor rural? O que ele deve fazer? Eu não diria no dia a dia, mas qual é a observação que ele tem que ser feita, quando que ele tem que vacinar, qual é a melhor época de vacinação, enfim, se não vacinar e der problema e se pegar, o que vai acontecer com ele? Bom, em relação à doença, a principal forma de prevenção é a vacinação. É uma vacina segura, mas que tem que ser aplicada num período específico, que é de 3 a 8 meses. Falhou esse manejo, não consegui fazer a vacinação. Eu tenho uma alternativa, eu posso usar a vacina B19, RB51. Essa vacina RB51 pode ser usada nos animais acima de 8 meses, mas também pode ser usada como revacinação. Então, se começou a ter falhas reprodutivas, é importante fazer o exame de todos os animais. Identificando se tem animais positivos, é importante eliminar esses animais do seu rebanho. E, além disso, é importante dar uma dica para aqueles que estão adquirindo animais, introduzindo animais para dentro do seu rebanho. Introduzir animal para dentro do rebanho é essencial que sejam animais saudáveis, para que não seja um animal que vai levar doença para o seu plantel. Então, vai adquirir animais, faça os exames regulares desses animais, de brucelose, de tuberculose. E outra, seja você, o comprador, o responsável por fazer os exames. Contrate um médico veterinário que seja um médico veterinário da sua confiança e antes de levar o animal para dentro da sua propriedade, examine e só leve se esse animal sabidamente for um animal saudável e que não vai te trazer problemas futuros. É porque o prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande. Existem dados que mostram que por ano, um animal com um único animal positivo dentro do rebanho traz prejuízos acima de R$4.000. Um único animal. Né? Porque ele tem falha reprodutiva, ele para de produzir leite, ele pode transferir essa doença para outros animais e o problema só vai se agravando. Então, um plantel com uma incidência muito grande de brucelose, ele se torna praticamente inviável. Bom, se o pecuarista tiver alguma dúvida, ele pode procurar a Agrodefesa, que vocês dão todas as informações. Exatamente. A equipe técnica da Agrodefesa está pronta para subsidiar dessas informações e, além disso, os nossos técnicos fazem o que nós chamamos de vacinação assistida naquelas propriedades que têm um problema de vacinação. Quando não cumprem o calendário regular de vacina, os nossos técnicos acompanham os médicos veterinários. Além disso, a gente faz fiscalização em todos os laboratórios dos médicos veterinários que são habilitados para fazer esses exames. Então, o trabalho da Agrodefesa é um trabalho complementar ao trabalho que a iniciativa privada faz e faz muito bem. E o que a gente tem que fazer é, num trabalho conjunto, lutar para diminuir essa prevalência no nosso estado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu desejo a você um dia de paz e saúde, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: grandes realizações, elas
não são feitas por impulso, mas por uma soma de grandes realizações. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.